Existem inúmeras formas de aprender algo. Por exemplo, você pode ler, ouvir, assistir, conversar com outros. E tudo isso você pode estar adquirindo conhecimento. Mas talvez você pare e pergunte: qual a forma onde eu posso estar, colocando em prática na minha vida, nos meus estudos, e assim estar adquirindo mais conhecimento para mim? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 formas onde o nosso corpo, a nossa mente, ela consegue adquirir conhecimento. E assim, no final do vídeo, você vai conseguir ver dessas formas qual é o melhor para você. E então, eu espero que com essas dicas, com essas orientações, você consiga escolher a melhor forma de você adquirir ainda mais conhecimento. A primeira forma é a seguinte: é por você ensinar outros. Quando você ensina outros, você consegue aprender 95%. Vamos, por exemplo, imaginar uma coisa. Digamos que você aprendeu a fazer um determinado bolo ou fazer um determinado tipo de pão. Você vai fazer o seguinte: você vai começar a querer ensinar outras pessoas sobre como fazer aquele bolo ou como fazer aquele pão. Então você vai começar a repassar o seu conhecimento. Você vai talvez fazer alguns vídeos ou talvez até mesmo encontro pessoal ali, com aquelas pessoas para você estar compartilhando com elas aquele conhecimento que você adquiriu. Então, por você estar compartilhando essas dicas, essas informações, você vai estar aprendendo e colocando isso em prática na sua vida. Então, você já pode aplicar isso na sua área. Aqui a gente apenas toma um exemplo sobre a fabricação, sobre a produção de pão ou de um bolo. Mas isso pode se aplicar a várias áreas distintas. A segunda forma é a seguinte: é por você estar fazendo. Vimos primeiro que você ensinou. Então, ao passo que você ensina, você aprende. Mas também fazendo, você também aprende. E você aprende 80% assim. Digamos que você é um aluno dessa pessoa que está ensinando a fazer bolo e pão. Então, você como aluno, você começa a anotar, mas você começa a fazer também. Quando você chega na sua casa, você começa a colocar em prática. Então, você está fazendo. Essa forma de você colocar na prática o que você está aprendendo faz com que você aprenda 80%. Então, veja se isso para você é viável. E se for, comece a colocar em prática agora mesmo. Terceira coisa, ou terceira forma de você continuar evoluindo no seu aprendizado, é por você estar discutindo com outros. Quando você discute com outros, você compartilha o seu conhecimento e também adquire mais conhecimento. Mas vamos frisar aqui uma coisa muito importante. Quando eu falo em discussão, discutir com outros, eu não estou falando para você brigar, agredir outras pessoas ou impor a sua opinião para com as outras pessoas, nada disso. Eu estou apenas falando para você compartilhar o seu conhecimento, as suas dicas, você tirar suas dúvidas, fazer questionamentos, porque isso vai fazer com que você adquira novos conhecimentos e você também vai repassar o seu conhecimento para outras pessoas. Por você fazer isso, você vai estar aprendendo até 70% daquele conteúdo, daquele assunto que você está falando. Então, lembre-se, a discussão ela é de uma forma positiva, para você compartilhar o seu conhecimento e adquirir novos conhecimentos, novas habilidades. Não para você agredir outro ou para você até mesmo impor o que você acha. Nada disso, está longe disso. Outra forma é a seguinte: a quarta forma de você estar aumentando o seu aprendizado é por você estar vendo e ouvindo também. Por exemplo, digamos que você esteja ali, assistindo um filme. A melhor forma de você ter ali a máxima de atenção é por você realmente estar focado naquele filme ou naquele documentário e você também está aproveitando para fazer anotações no seu caderno, na sua agenda, em algum aplicativo, ali virtual, de alguns pontos importantes daquele vídeo, daquele conteúdo. Então, além de você estar vendo e ouvindo, você também ainda vai estar colocando em prática. Você vai estar ali anotando. Então, se você fizer dessa forma, você vai estar conseguindo aprender até 50% daquele conteúdo. Outra forma é por você estar observando. Isso mesmo, quando você observa outras pessoas fazendo algo ou ensinando aquele assunto, aquela matéria para outra pessoa, você também consegue aprender por apenas observar. E você consegue, apenas por observar, aprender 30%.
realmente é muito bom, né? Então, já vá observando aí se você consegue, né, ter esse campo aí na sua vida mais abrangente. Outra forma é você ouvindo. Dessa forma, você consegue aprender até 20%. Ou seja, por você estar ouvindo algum podcast, alguma aula, você vai estar adquirindo conhecimento, que é a forma mais tradicional hoje, né? E depois, também, por último, 10% lendo. Quando você lê algum jornal, algum livro didático, ou alguma matéria impressa ou digital, você também consegue adquirir conhecimento. Mas talvez, né, você ainda fique se perguntando, né, qual dessas é melhor para mim? Lá no começo a gente falou sobre ensinar outros e também fazer, que é 95% e 80% do aprendizado. Mas eu vou dar agora uma experiência para vocês de forma prática. E também é até uma experiência pessoal mesmo. Por exemplo, eu vou contar sobre o meu próprio dia a dia, né, estudando. Sobre o meu próprio conhecimento. Como é que eu faço para poder adquirir mais conhecimento durante os meus estudos. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, durante as aulas, estar ali, né, sempre com o caderno e estar anotando alguns pontos principais. Então, eu gosto de estar parando a aula, anotando um pouco. Se eu não conseguir entender, eu volto mais um pouco para aprender. Eu também gosto também de ouvir matérias, mas acompanhar a leitura. Durante a leitura também, se eu ver que tem algum parágrafo ali que tem palavras importantes, ou algumas palavras-chave, algumas palavras que eu não conheço, nunca ouvi falar, ou já ouvi, mas não sei o significado, eu gosto de anotar para pesquisar depois. E isso traz para mim um conhecimento muito grande. E eu também gosto de colocar em prática. Então, por exemplo, se eu estou aprendendo a como fazer uma planilha, eu vou tentar fazer depois aquela planilha para ver se eu realmente consegui aprender. Ou, por exemplo, se eu sei de um assunto, eu aprendi sobre determinado assunto. Por exemplo, digamos que eu descobri sobre um direito do consumidor. Eu vi algo novo, aprendi algo novo. Então, eu tento compartilhar ali com o máximo de pessoas que eu conheço, com a minha família, com meus amigos, os meus conhecidos, ou se eu ver alguém que está passando por uma situação que ela não sabe dos direitos dela, eu tento falar para ela. Então, eu também, assim, eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Discutir também com outros. Eu gosto muito, eu gosto de tirar dúvidas, dar uma dica, uma opinião, ouvir também outras pessoas, porque dessa forma eu consigo aprender. Eu vejo as respostas, as atividades, os questionamentos por outro ângulo, né? Por outra ali, perspectiva. Então, eu aconselho você também a colocar em prática todas essas dicas que eu falei, essas 7 formas, mas você analisar de forma individual, no seu caso, para ver qual é o melhor para você. E assim você vai tomar uma decisão conforme no seu aprendizado, conforme na sua experiência. Eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas, desse conteúdo aqui. Eu peço que se você gostou, dê um like para que eu possa saber que você gostou. Também comenta aqui embaixo o que foi que você achou de interessante. Inscreva-se aqui no canal e também compartilhe com aquelas pessoas que você tem certeza que vai gostar desse assunto. Desejo para você sucesso, um abraço para você e até a próxima.